botei pra gravar agora. Show. Tá apresentando aí pra vocês? Tá sim. Beleza. Bom, eu acho que o Júlio comentou que vão ser 2 questões na prova do capítulo 3, né? Pelo que me falaram. É isso mesmo? Isso, ele falou que vão ser 2 do 3, uma e as outras 2 vão ser do 1 e do 2. Ah, tá. Beleza. Então, bom, vamos começar aqui. Esse 3, na verdade, eu acho que é o mais curto desses 3 primeiros capítulos. Talvez o primeiro seja um pouquinho menor, mas, enfim, os únicos 3 conceitos assim, principais que vocês precisam saber, eu separei aqui, são os únicos 4, no caso. São esses aqui, no caso, o φ seria o ângulo de torção, Ct é o torque, o J é o momento de inércia polar da área de seção transversal, e esse símbolo aqui é para tensão de cesariamento. Só que no caso é uma tensão de cesariamento por torção, que é diferente da tensão de cesariamento que vocês veem no capítulo 2 e no capítulo 1. Então, tipo, esse ângulo aqui... Nossa, não, enfim. Esse ângulo aqui é em radiano. Torque Newton metro mesmo. O J é em metro a quarta, se eu não me engano. A fórmula para esse J é π raio externa quarta menos raio interna quarta sobre 2. Eu sempre confundo se é sobre 2 ou sobre 4. Alguém que tá aí sabe confirmar isso? Eu sei que o I... sobre 2. Sobre 2 mesmo, né? Tá. Isso. Porque esse é o polar. Aí tem o outro que a gente não usa nesse tipo de questão do capítulo 3. O I, ele é R a quarta sobre 4. Aí eu sempre confundo com esses dois, porque os dois são momentos de inércia também, mas a aplicação deles é diferente. Aí, bom, esse último conceito aqui, a tensão de cesariamento, também é em Pascal, ou Newton por metro quadrado, né? Só que aqui, essa tensão de cesariamento, a tensão de cesariamento é sempre a tendência, é a tensão que gera uma tendência de um plano deslizar em relação ao outro, né? Só que no caso do capítulo 3, a gente está trabalhando com a tendência de deslizar gerada pelo torque no eixo, né? Então eu botei essas duas imagenzinhas aqui embaixo só para visualizar um pouquinho dessa tendência, porque se eu tivesse dois corpos separados aqui, por exemplo, e eu aplico um torque aqui embaixo, esse eixo aqui vai deslizar aqui nesse plano em relação a esse bloquinho de cima. Aí à medida que eu, sei lá, colo isso aqui, vai ficar juntinho aqui, agora eu tenho uma tendência de deslizar aqui esse plano, esse bloquinho de baixo em relação a esse bloquinho de cima, nessa área aqui. E a tendência de deslizar, no caso aqui, ela é proporcional ao raio, porque mais perto aqui da ponta, ele anda mais, né? E mais perto do meio, ele desliza menos. Então a fórmula que a gente tem para tensão de cesariamento, nesse caso, para torção, ela é o torque vezes o raio dividido por J. Ou seja, essa tensão em função do raio, ela cresce, né? Tipo assim, aqui na ponta, sempre na ponta dos eixos, no raio externo, a gente vai ter tensão máxima. Então, tensão máxima seria no raio externo aqui.
Aí isso é importante, porque geralmente é essa tensão que vocês vão ter que usar, tá? A tensão máxima desse elemento, que é no raio externo. E, bom, aqui são, acho que as duas únicas fórmulas, praticamente, que vocês precisam saber no capítulo 2. Tem aquele J que eu lembrei agora também, que é π R externo. Eita, pô. Caralho. Não sei como tirar isso. Só Tá. apertar o cara. Tá, enfim, aí o J aqui, π R externa quarta menos R interna. É bom ressaltar que esse A quarta aqui, ele tem que estar... ele não está fora do parênteses, tá? Ele tem que estar dentro aqui, senão dá totalmente diferente. Então, você pega raio externa quarta menos raio interna quarta sobre 2. E as outras duas equações que vocês precisam saber, essa equação da extensão do elemento que eu mostrei agora, é o raio vezes o torque que está aplicado no eixo, dividido por esse J. E o ângulo de torção, que é esse torque aplicado no eixo vezes o comprimento do eixo, seria esse comprimento aqui, L, dividido por G. G é tipo uma constante que diz o quão duro esse material é, meio que o quanto esse material resiste a um torque, no sentido do ângulo de torção dele. Tipo, quanto maior for esse G, menor é o ângulo de torção. Tipo, mais duro é esse material. E o J é aquele J, né? Que já tinha falado. Então, estratégia geral de resolução para essas questões do capítulo 3. Eu não sei exatamente porque eu coloquei isso aqui, porque... não sei se tem uma estratégia assim muito específica. Eu acho que eu vou pular para os exemplos direto. É mais fácil pular para os exemplos, né? Bom, o primeiro caso que vocês vão ter de questão para o capítulo 3 é essa que eu chamei aqui de propagação de deformação entre uns eixos diferentes aí. Vai ser uma questão tipo... Vocês vão ter um eixo aqui, vai ter uma engrenagem na ponta dele, vai estar sendo aplicado um torque no início, aí vai ter uma outra engrenagem aqui, um outro eixo, ele vai dar que a ponta do outro eixo está fixa e vai pedir para vocês calcularem, por exemplo, o ângulo total que essa extremidade aqui girou. Então, qual que é a ideia desse tipo de questão? Vou chamar aqui de A, B, C, D. Esse ponto A, ele vai girar tanto por conta de uma torção nessa barra B, quanto por conta dessa engrenagem B ter girado. Por que essa engrenagem B giraria? Porque à medida que eu aplico um torque aqui, eu vou estar gerando um torque vou estar transmitindo um torque também para a engrenagem de baixo, que vai estar gerando uma torção nessa barra CD. Então, o tanto que esse ângulo lá vai girar vai ser essa torção na barra B, e mais um giro aqui da base B, que depende dessa torção aqui na barra CD. Então, matematicamente, o que a gente tem aqui? O ângulo da extremidade A, ele vai ser o ângulo de torção da barra B mais o tanto que a base B ali vai girar. E como que a gente acha esse ângulo que a base B gira? Esse ângulo de torção da barra B é usando essa expressão que eu mostrei no início aqui, né? Então a gente tem T... Caralho, esqueci. Tá. TL sobre GJ. Isso aqui no caso seria o torque que a gente está aplicando em A, vezes o comprimento aqui dessa barra AB, comprimento AB aqui, dividido por G, que é uma constante que depende do material que a gente está avaliando, que ele vai fornecer no enunciado, e J, esse J é da área de seção transversal dessa barra.
Então ele vai dar aqui um diâmetro para essa barra. E aí esse J aqui vai ser aqui o π sobre 2 R a quarta. Ou π sobre 2 R a quarta externo menos R a quarta interno. Né? Aí, bom, isso aqui é para o ângulo A. Falta somar o ângulo da base B aqui. E para achar esse ângulo, a gente vai ter que fazer uma relação entre o tanto que essa barra torceu e o tanto de giro que esse ponto C aqui transmite para a engrenagem B. Então, olhando de frente essas duas engrenagens aqui, a gente vai ter uma coisa tipo assim. Aqui a engrenagem B, aqui a engrenagem C. Né? A gente tem uma força de contato aqui, um FBC. E, bom, como elas não estão deslizando uma em relação à outra, o tanto que a engrenagem B vai girar depende diretamente do tanto que a engrenagem C gira. Né? A gente assume que esse deslocamento aqui ele vai ser igual para as duas engrenagens, porque elas não estão deslizando. Esse Dzinho aqui, DC, e esse Dzinho DB. Então, DB igual a DC, e esse deslocamento aqui, o tanto que ela andou, vai ser o ângulo de giro dela vezes o raio. Então, isso aqui vai ser o φB vezes o ângulo vezes o raio da engrenagem B, igual a φC vezes o raio da engrenagem C. Aí o que a gente queria achar antes era esse ângulo B, né? Então, eu vou só isolar ele aqui. E esse ângulo B vai ser o ângulo em C vezes RC sobre RB, né? Aí aqui a gente tem essas informações dos raios C e raio B, a gente vai ter do enunciado. E a gente precisa achar agora esse ângulo que essa extremidade C girou. E o ângulo que essa extremidade C gira, como aqui em D está fixo, ele vai ser só o tanto que essa barra CD torceu. Então vai ser o ângulo em CD. E o ângulo que essa barra CD torceu é justamente aquela fórmula lá. Vai ser o torque em C, ou torque em CD, né? No caso, a gente teria tipo um torque aqui e um torque contrário aqui, um TC e um TD. Então a gente pode botar TC aqui, vezes esse comprimento da barra CD. LCD dividido por G, que é aquela constante que depende do material, vezes J. Né? E aí esse J vai depender desse raiozinho, dessa área transversal aqui da barra. Tá. Aí agora, com isso aqui, a gente não está com tudo resolvido ainda, porque a princípio a gente não sabe o torque em C. Então vou só substituir as coisas nessa equação primeira aqui, nessa equação do ângulo em A que a gente queria achar. Eu vou substituir esse ângulo em B pelo que a gente achou aqui. Seria φC RC sobre RB. E esse φC aqui, eu posso substituir por toda essa expressão aqui. Então, eu vou copiar isso aqui. Esse φC aqui eu vou apagar. E substituo por esse troço aqui. Certo?
eu roubei um igual. Bom, é isso. Aí, a única coisa que falta agora para a gente conseguir achar esse angular, a gente tem o torque que vai ser aplicado aqui, ele vai dar no enunciado. A gente tem esses comprimentos, a gente tem esses Gs aqui, que dependem do material, ele também dá no enunciado. Esses raios aqui, que são os raios das engrenagens, a gente também tem denunciado. J também, só que esse J agora depende do raio da barra. Só vou diferenciar esses dois J's, porque esse J aqui é o da barra B, esse J é o da barra CD, né? E tá. Agora a gente precisa achar esse torque em C. O resto tudo a gente já tem. E aí para achar esse torque em C, a gente também faz uma relação, olhando aqui para essas engrenagens de frente. A gente sabe que as forças de contato, por ação e reação, né? Essa força que a engrenagem B está exercendo na engrenagem C é igual à força que a engrenagem C está exercendo na engrenagem B. A gente só escreve isso. FCB. Não. Vou botar um FB igual a FC. E essa força é justamente a força que gera um torque no eixo. Um torque nesse eixo igual ao torque em A. Para essa barra aqui não estar acelerando a rotação dela em nenhum dos dois sentidos, porque a gente está dando com uma situação estática aqui sempre. Então, o torque que eu vou estar gerando em A aqui vai ser contrabalanceado aqui em B por uma força que quem está gerando é essa engrenagem C aqui. Então, eu posso igualar esse torque em A com o torque em B. E o torque, sei lá, torque é a força tangencial ali vezes o raio, né? Seria essa força aqui vezes o raio. Então, essa força aqui seria esse torque dividido pelo raio. Então, aqui seria o TB dividido pelo raio da engrenagem B. E aqui seria TC dividido pelo raio da engrenagem C. TB é TA, né? A gente viu ali agora. Porque nesse eixo aqui a gente só tem dois torques sendo aplicados. O eixo está parado, então os dois têm que ser iguais. Aí a gente chega aqui. A gente queria isolar o TC em função de TA, né? Porque TA a gente tem. Então TC vai ser TA RC sobre RB. Aí, esse valor de TC a gente substitui aqui dentro. Vai ficar uma expressão gigante, não vou fazer isso. Mas, com isso, a gente já está com a questão resolvida. Afinal, vai ser só substituir os valores e a gente acha o ângulo em A. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Eu acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida do que está aqui por enquanto? Não, tá tranquilo. Tá. Aí, bom, nessas questões ele pode pedir... no geral ele vai pedir o ângulo. Mas se, por exemplo, ele pedisse a tensão de cesseamento nessa barra aqui. Tensão de cesseamento em CD. Eu teria que pegar o torque que está agindo em CD vezes o raio da barra. Teria esse raio... Não, vou botar RCD externo, porque a gente está sempre pegando a tensão máxima aqui, dividido pelo JCD. Tá. Aí vai ser isso. Tá, nesse tipo de questão. Claro que a configuração aqui dos eixos pode mudar. Eles podem botar um eixo, botar esse eixo embaixo, esse aqui em cima, pode botar esse eixo em vez de para cá, botar para cá. Mas tipo, não muda absolutamente nada. Pode reduzir bastante esse comprimento aqui, tipo... mas é isso, não vai fugir disso, esse tipo de questão.
Aí, o outro tipo de questão que é bem comum do capítulo 3, caiu ano passado também, não sei se na P1 ou na PF, acho que na P1 mesmo, que é as questões bidimensionais, que você está vendo aqui os tubos de frente, e aí tem gente que às vezes se confunde um pouco nesse tipo de questão também. E, geralmente é um troço assim. Aí aqui... Como é que eu fixo essa porra? Sei lá. Ah, não, vou fazer assim, peraí. Tá. Vou chamar aqui de A, B, C e ponto D. Aí, a gente tem duas situações principais nesse tipo de questão bidimensional. Essa que eu desenhei aqui e a outra é sem essa parte de baixo fixada. E vai mudar bastante a resolução. No caso, nessa primeira, o que está acontecendo? A gente tem um tubo aqui dentro que está conectado numa parte aqui em cima. E essa parte aqui em cima, ela é conectada num tubo vazado maior aqui. Não sei se dá para visualizar, mas você tem esse tubinho aqui dentro, aí do lado de fora você tem um outro tubo. Aí nesse caso, nessa primeira situação, a gente está fixando aqui embaixo, fixando aqui, e a gente vai ter um torque aplicado aqui em cima, nessa estruturazinha aqui. Na segunda condição, a gente vai ter um torque aplicado aqui embaixo, um PD. Aí, bom, muda toda a resolução. Vou começar explicando mais essa primeira aqui. Ele vai pedir para calcular, sei lá, o ângulo que isso aqui girou. Eu acho que, sei lá, pode pedir para calcular o ângulo que a barra DC girou. E aí, quais são as coisas que a gente consegue assumir dessa situação? Como aqui está fixo e essas coisas estão fixas, o tanto que essa extremidade aqui girar vai ser o tanto que esse tubo AB vai girar e também vai ser o tanto que esse tubo DC vai girar. Que eles estão fixos, essa extremidade aqui, o ângulo que ela girar vai ser o ângulo de giro, de torção desse tubo AB e do tubo CD. Então, a gente assume nessa condição que o ângulo desse tubo DC é igual ao ângulo desse AB. E a outra coisa que a gente assume também ele vai dar um torque aqui em cima, um torque em C. Se a gente for olhar só para essa tampinha aqui que está aqui em cima, olhando ela de frente, o que a gente tem, né? Um TC externo aqui sendo aplicado. Aqui no meio a gente tem essa barrinha CD aqui, que está resistindo com um TDC. E aqui na borda a gente tem essa barra AB, também está resistindo aqui. Então, pelo somatório de torques, só nessa tampinha aqui, e essa tampinha está parada. Então, o somatório desses torques tem que ser igual a zero. Então, TC vai ser distribuído entre a barra DC e a barra
AB. Ou seja, o torque dessa barra aqui mais o torque dessa barra de fora vai ser igual ao torque total que eu estou aplicando aqui em cima. É isso. Aí eu tenho essas duas equações, a primeira relacionando os ângulos e a segunda aqui relacionando os torques, e eu resolvo. Aí, nessa segunda situação, alguma dúvida disso aqui? Dessa primeira condição? Eu não entendi porque o ângulo da barra CD vai ser igual ao ângulo do tubo AB. É porque é tipo, né, tipo assim, vou desenhar só esse tubo aqui de fora. Aqui seria A, aqui B. Em A tá fixo, aqui tá fixo. Então, o ângulo de torção desse tubo todo vai ser o tanto que a extremidade B vai girar, certo? Vai ser o ângulo AB. E a mesma coisa vale para essa barra aqui. Como ela está fixa aqui, o ângulo de torção dela vai ser só igual ao tanto que isso aqui vai girar. E ninguém está deslizando aqui, então todo mundo meio que gira junto, né? Aí esse ângulo é igual para todo mundo. Ah, entendi. Obrigada. Não, não vou apagar essa coisa aqui. Tá. Mais alguma dúvida, gente? Isso aqui? Tá. Agora para essa segunda condição. Alguém ia falar alguma coisa? Tá. Agora para essa segunda condição aqui, apesar da imagem ser bem parecida, as formulações são um pouco diferentes. Para os torques aqui, a gente vai ter... De novo, a gente pode olhar para essa coisinha aqui em cima e visualizar o que ela está sentindo, né? Olhando de cima, aqui no caso, dentro seria C, fora aqui é B. Ela está só sentindo um TC para um lado e um TB para o outro. E ela está parada. O somatório de torques nela tem que ser igual a zero. Então, nessa condição aqui, os dois torques são iguais. TC igual a TB. Aí, bom, nessa situação os ângulos entre as barras aqui não tem dependência um em relação ao outro. Então, ele provavelmente vai dar esse torque TD aqui, que é igual ao torque TC. Então, torque TD é igual ao torque TC, porque, de novo, nessa barra aqui que está parada e está só com dois torques sendo aplicados nela. O torque numa extremidade vai ter que ser igual ao torque na outra. Então, TD igual a TC. Pelo que a gente viu aqui antes, TC igual a TB. E, de novo, olhando para esse tubo aqui de fora, TB tem que ser igual a TA. Porque o tubão de fora está parado também. Então, a gente tem essa relação aqui. E, com isso, se ele der TD, a gente já consegue calcular as torções nesse tubo aqui de fora. A gente já conseguiria calcular o φ AB, que vai ser o comprimento desse tubo AB, LAB aqui, vezes torque, vou botar em D aqui, que é tudo igual, dividido pelo G desse tubo de fora, vezes J dele. E a gente também já consegue calcular o ângulo de torção da barra CD, né? Que é o LCD vezes TD dividido por GCD vezes JCD.
Só que a gente não pode confundir aqui que esse ângulo em CD vai ser o mesmo ângulo que o ponto D vai girar. Porque aqui, de novo, a gente tem uma condição em que, se ele perguntar, por exemplo, ele deu um torque aqui, pergunta qual é o ângulo que essa extremidade vai girar. O ângulo que essa extremidade gira depende da torção nessa barra aqui e mais o tanto que essa base aqui girou. Então, se ele pedir na questão um ângulo em D, a gente tem que assumir que é o ângulo que a barra CD girou mais o ângulo que, que essa base B aqui toda girou. Então, mais o ângulo em C. Esse ângulo aqui que essa base vai girar vai depender da torção nessa barra aqui de fora, né? Porque aqui fora está fixo. Então, eu posso assumir que esse ângulo em C igual ao ângulo em B, que é... Bom, os dois estão juntos aqui, né? O ângulo em C é igual ao ângulo em B, que é igual ao ângulo de torção da barra B, certo? Aqui está fixo, o tanto que esse B girou vai ser o tanto que essa barra B torceu. Então, isso aqui vai ser o... Ah, não, já tinha escrito ali. Tá. Isso aqui é o que está aqui. Bom, aí é isso. Então, voltando para o ângulo em D, dessa extremidadezinha D aqui, vai ser o ângulo que essa barra CD torceu, mais esse ângulo em C, que é o ângulo em B, que é o ângulo em AB. Então, mais AB aqui. Então, bom, é isso. Essas são as duas relações aqui agora para esse segundo caso. Eu acho que é isso que precisa só. Deixa eu ver. Porque esses ângulos aqui, eles dependem só de 3 fatores que a gente já conhece, a princípio. E os T's aqui são iguais. Aí, tá, é isso. Vocês têm alguma dúvida dessa parte aqui? Não, tá tranquilo. Show. Tá, acho que é isso aqui. Aí, bom, essas são as duas principais questões desse capítulo 3. Vocês têm isso aqui e essa aqui bidimensional. Tem as questões de gráfico também, geralmente são as mais fáceis. Ele vai dar geralmente um bagulho assim, ó. Com torque aqui. Outro torque aqui. E ele pede para calcular a tensão de cisalhamento nessa estrutura. Aí essas questões são mais simples, porque tipo assim, vai ter um raio de adoçamento aqui, e a questão é que quando você tem esse raio de adoçamento, você, sempre que tem canto vivo, né, você intensifica as tensões. Então, ele vai dar aqui um Rzinho de adoçamento, e em função desse Rzinho, a gente consegue calcular o tanto que essa tensão nessa estrutura vai ser intensificada. Basicamente, quanto maior for esse Rzinho, quanto mais afofado for essa curvatura, menos tensão isso aqui vai estar sofrendo. Né? E a fórmula que a gente usa é só tensão de cisalhamento é uma constante K vezes o que a gente já sabe, é o
o torque que está sendo aplicado vezes o raio. A gente coloca o externo porque acho que é a tensão máxima, dividido pelo J. E aí, esse K aqui, a gente vai achar por um gráfico. Por isso que eu chamei de questão de gráfico. Ele vai dar tipo um gráfico, ele vai dar que K é função de tipo Rzinho sobre Rzão. Vai ser um troço tipo assim. Às vezes ele dá tipo várias curvas. E cada uma dessas curvas é um Dzão sobre Dzinho. Aí no caso, esse Dzão sobre Dzinho aqui, Dzão seria o diâmetro desse raio maior, dessa tubo maior. E Dzinho é esse aqui. Aí, esse Rzinho aqui agora é o R do adoçamento, dividido pelo R desse menorzinho aqui. Porque a gente quer... É meio decorado isso, na real. Tipo, esse R, essa relação aqui vocês pegam do raio de adoçamento e do Rzinho, o R do menor tubo aqui. Então, vai ser isso. Aí vocês vão bater aqui um valor do Rzinho sobre a Rzão de vocês. Vai subir aqui até achar a curva que tem o Dzão sobre o Dzinho de vocês. Vão pegar o Kzinho e vão jogar esse K nessa fórmula aqui da tensão de cerâmica. Nessa fórmula do tensão do cisalhamento, esse R externo é o menor R ali do material, né? Vai ser esse R aqui. Porque a gente vai... Beleza. O J também vai ser em relação a esse R. Porque no caso a gente vai querer pegar a situação de maior tensão de cisalhamento. E apesar desse R ser menor do que esse aqui, o J num R aqui, menorzinho, ele vai ser muito menor. Isso aqui. Esse R vai ser um pouquinho menor, vai diminuir um pouquinho essa tensão de cisalhamento, mas como o J é muito menor, porque ele depende do R à quarta, ele vai subir muito a tensão de cisalhamento. Então, como a gente quer a situação meio que mais crítica, a gente sempre pega o tubinho menor aqui, que vai estar sujeito a maior tensão. Então, esse R aqui é esse R aqui. E o J também usa esse R aqui. Alguma dúvida dessa questão de gráfico aqui? Show. Tá, eu acho que é isso, gente. Vão ser basicamente esses três tipos de questão que podem cair para o capítulo 3. E é isso, estudem bem essa parte aí, vão ser 2 questões da P1. Qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem. Vocês têm mais alguma dúvida geral disso aqui ou dúvida de qualquer outra coisa da matéria assim que eu posso tirar? Tá. Então, eu acho que é isso. Vou encerrar aqui